Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do YouTube. Se você é uma figurinha repetida, já me conhece, está voltando aqui nesse espaço. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui é um espaço de troca, de reflexão. Sinta-se em casa nesse momento que a gente vai conversar sobre essa necessidade de estar no casulo. Muitas vezes a gente se percebe fechado, a gente se percebe recolhido, a gente se percebe dentro de movimentos que nos afastam um pouquinho das pessoas, que nos afastam das situações, um momento de mudança, um momento de trocar de roupa, um momento de fazer como as cobras precisam fazer, de deixar a casca antiga aí para que você caiba agora numa nova casca. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez, ou de ter aqui você pela primeira vez para a gente conversar sobre isso. Logo no comecinho eu já faço aqueles pedidos que a gente costuma fazer, de curtir para que esse vídeo seja mostrado para mais gente, de seguir o nosso canal, se inscrever para que toda vez que a gente colocar um vídeo novo, que eu acho que talvez agora comece a acontecer com mais frequência, o YouTube mostrar para você que eu coloquei um novo vídeo, e de compartilhar para que de repente o que está fazendo sentido aqui para você possa fazer sentido para outras pessoas. Vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade de deixar ir, de mudar de formas e da necessidade da fase do casulo. Primeira coisa que aconteceu é que eu relutei muito, agora que eu estou mais uma vez morando numa casa diferente. Eu relutei muito em gravar vídeos aqui, primeiro pelos meus processos internos, segundo porque aqui é bem perto da rua e eu fiquei achando que ia fazer muito barulho, porque aqui eu tenho muitos cachorros e os cachorros vão latir no meio do vídeo, porque vários porquês, e aí eu comecei desde ontem. Hoje é dia 24 de março de 2023, desde ontem, 23 de março de 2023. 23/3/2023. Desde ontem, eu tô pensando assim, antes feito do que perfeito, né? Pode parecer o carro da vassoura, pode meus cachorros dar um surto de briga lá no fundo. Vou continuar aqui conversando com vocês, porque tudo que aparecer, cabe aqui e também vai desaparecer, como tudo é na nossa vida, né? As emoções, as situações, tudo emerge e depois se dissolve e aí fica tudo tranquilo. Então, quando aparecer esses ruídos aí, a gente dá espaço para eles e continua conversando. Bem, como todos os meus vídeos aconteceram e parece que essa é uma verdade para mim. A primeira proposta, lá em 2017, quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, foi de uma proposta meio autoterapêutica que eu precisava. Não é que eu precisava, mas eu entendi que era importante para mim e que funcionava para mim essa estratégia de me ouvir falar em voz alta e que isso era terapêutico. Então, eu vou falar aqui para vocês de alguns processos, mas não é porque eu vou falar sobre mim que isso aqui seja só sobre mim, porque nós todos somos farinha do mesmo saco e de repente isso pode alcançar o seu coração de alguma forma. E se não alcançar, você pode compartilhar com alguém que está vivendo questões semelhantes e de qualquer maneira a gente pode trocar essas experiências e trazer luz sobre elas, assim, pra gente crescer e olhar junto, tá bom? Seguinte, em alguns momentos da nossa vida, e todos nós passamos por isso, todos nós trocamos de pele. A gente vê isso nas cobras, né, que deixam aquele exoesqueleto, porque aquela casca ali já está muito dura e ela precisa crescer, ela precisa construir uma casca maior. A gente vê na própria borboleta que faz esse processo de transformação aí do seu casulo, né, entra no seu casulo para poder depois sair com as asas, né, ter esse processo de abrir as asas. Olha, vamos acolhendo os barulhos. A gente vê isso nos insetos, né? Na cigarra, que deixa lá a sua casquinha. Nós também vivemos isso, e nós vivemos literalmente. A gente troca de pele, só que o nosso processo é mais imperceptível. Você vai tomar um banho e sai lá, caraca, né? Da pele morta.
e a gente vai trocando essas formas. E o que me parece que é da natureza que no momento de trocar essas formas e deixar ir o que a gente não é mais, a gente precisa desse momento de casulo, a gente precisa um momento de introspecção. E aí o que acontece é o que é do mundo externo, o que é do mundo das formas, o que é das relações sociais, o que é de fora, começa inclusive a parar de fazer um pouco de sentido, sabe? Por exemplo, algumas amizades, sabe, você se senta numa rodinha de conversa e daqui a pouco aquelas pessoas estão ali já com uma tendência de falar mal dos outros, aquela conversinha besta que você não vê sentido mais aquilo e você sente uma necessidade de se afastar. E ao mesmo tempo você percebe que se você ficar muito ali, daqui a pouco você está envolvido por aquele comichão de começar a falar mal dos outros, de falar da vida dos outros também. E aquilo ali já está te cansando, então você acaba se afastando um pouco de amizades, você acaba se afastando de grupos nos quais você convivia, de trabalhos que você fazia, e as coisas começam a não fluir, a não caminhar, e você se sente num período meio travado. E esse período desse entrave é um período de introspecção, é um período de olhar para dentro, né? E o fato é que eu cheguei nesse período e eu vou contar para vocês assim um pouco, talvez algumas pessoas que já me seguem conhecem um pouco dessa história, mas não conhecem da história recente, né? O que acontece é que em 2017 eu estava na direção de uma escola, já era o 3º ano, né? Conduzindo, não sei se conduzindo é a palavra, mas eu estava lá à frente do grupo. E aquilo já não cabia mais, não estava fazendo sentido para mim, estava muito pesado, estava muito doloroso e ocupava demais o meu tempo. Era um trabalho em tempo mais do que integral, né? Eu saía de casa às 6 da manhã, chegava em casa às 6h30, 7 horas da noite. E vivendo conflitos internos num ambiente que eu achava que eu não precisava viver. Eu tenho uma dificuldade de lidar com ambientes belicosos, com cargos de contenda, e isso eu só fui aprender vivendo lá, né, que eu não gosto de cargos de contenda, né, e estar à frente na gestão de uma escola, na gestão de uma empresa, na gestão de qualquer coisa, da paróquia, da pastoral, da igreja, é um pouco ter que se envolver com contendas, né? Mas o fato é que eu saí no final de 2017, e já antes de sair, eu já comecei a olhar para essas questões terapêuticas. Em meados de 2017, eu comecei a fazer meus cursos de formação terapêutica. Eu resolvi fazer um mestrado em agosto de 2017, eu comecei um mestrado na área da psicologia. E aí eu já fui indo para essa área da saúde mental, e mais terapêutica e menos educacional, apesar que eu não consigo ver muito desligado, né, esse processo da autoeducação, da educação com a questão da saúde mental, mas enfim, tecnicamente, assim, só a nível didático eu fui saindo da área da educação e entrando mais na área da saúde. E aí, eu saí, eu me desliguei da direção da escola, eu optei por não me candidatar para concorrer lá à direção. E o fato é que em janeiro eu fiquei de férias o mês todo, viajei, fui pra praia, adorei. Quando chegou em fevereiro eu estava com muito tempo vazio, assim, né? A essa época, 2017, já tinha um canal do YouTube, eu comecei a gravar vídeos para falar de coisas que estavam fazendo sentido para mim nesse universo terapêutico. E em fevereiro eu voltei para a sala de aula trabalhando um turno e eu fiquei com muito tempo assim para pensar em muitas coisas, e aí eu intensifiquei esse processo de gravar vídeos, intensifiquei as minhas formações. Eu fiz uma formação em constelação familiar, fiz formação em coaching, fiz formação na psicanálise, fiz formação em outra constelação familiar, e isso tudo de 2018 para cá. E fui estudando, fiz 1000 formações, tarô, reiki, floral, muita coisa, várias formações. Terminei o meu mestrado em 2019 na área do desenvolvimento humano, mas enfim.
Nesse processo todo, eu comecei a fazer... nós tivemos uma pandemia no meio, né? Na verdade, antes da pandemia, já 2018, 2019, eu me envolvi muito com esse mundo online. Eu comecei a fazer cursos sobre coisas online, sobre venda online, produtos online, e eu criei alguns cursos online, cursos que existem até hoje, embora eu não divulgue, mas eles estão disponíveis para quem quiser fazer, curso de palestrante, curso de como fazer slides, curso de... Esses são os que eu mais gosto, né, que tem a ver hoje com a área que eu trabalho, de meditação para iniciantes, e curso de criança interior, da criança ferida ao adulto observador, né? Enfim, eu fui fazendo esses movimentos online, conheci pessoas incríveis nesse mundo online, mas muitas coisas aconteceram também, né? Acontece, por exemplo, aquela febre das pessoas quererem ganhar milhões vendendo cursos online, e você tem que postar tantas coisas, e todos os seus posts têm que ter a mesma corzinha, e você tem que postar tal dia da semana, tem que fazer tantos vídeos no YouTube, tem canal do YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, e aí você é engolido por um universo de coisas online que você tem que ir, eu detesto essa expressão, eu acho que tudo que a gente tem que ir nos limita de alguma forma a ser, né? E aí o fato é que muitas coisas legais aconteceram e no julho, agosto de 2019 eu criei o grupo terapêutico Desperte Sua Essência, e pessoas foram entrando nesse grupo terapêutico e a gente começou a fazer imersões, e eu me conectei com muita gente boa nesse período. Mas muitas coisas malucas começaram a acontecer também, sabe? Do povo ficar meio doido por causa de vendas. E uma das pessoas com quem eu fiz um dos cursos que eu fiz, vou dar uns exemplos assim para vocês, né? Uma das pessoas com que eu fiz o curso falou: você tem que fazer tudo o que eu falar para você fazer, porque se você se afastar de mim, você vai dar errado. E ficar me incentivando a vender coisas desesperadamente. Pessoas que vieram para a minha convivência e que se nutriram, se alimentaram um pouco dessa companhia para crescer, para desenvolver seus trabalhos, se afastaram e tentaram copiar o trabalho e tentaram denegrir a minha imagem com outras pessoas. Eu não gosto dessa coisa, denegrir, né? Esse verbo. Bem, de alguma forma tentaram manchar um pouco a minha imagem com outras pessoas, criar conflitos e contendas, e eu fiquei muito doida assim, nossa, cara, eu fiquei deprimida mesmo durante um tempo, de 2021 para cá, eu fui me fechando porque eu fiquei, meu Deus, essas brigas, essas confusões existem dentro do mundo da educação, que eu já tinha vivido lá na escola, dentro do mundo terapêutico, do desenvolvimento pessoal, as pessoas estão brigando por causa dessas coisas, nada disso mais está fazendo sentido para mim. Eu não quero saber de postar nada no Instagram, eu vou postar o que eu tiver a fim de postar, eu vou gravar no YouTube o que eu tiver a fim de gravar, e aí eu fui me desconectando dessas coisas que eram mais forçadas, sabe? E fui entrando cada vez mais nesse período do casulo em que eu precisava me desconectar do mundo externo para me conectar no mundo interno e ver o que estava pegando aqui dentro mesmo. E isso, gente, não foi assim, uma semana, não. Isso é uma coisa que eu tô no processo ainda. 2021, 2022, 21 e 22 foram bem difíceis. E não é só uma coisa em relação ao trabalho, né? Ainda você tem... Cara, quando eu saí lá da escola, que eu trabalhava de 8 às 18, de 6 às 18, de 6 às 19, e eu fui trabalhar num horário só na escola e queria ter meus atendimentos, comecei a atender nesse período como psicopedagoga, porque eu sou psicopedagoga também, comecei atendendo crianças, não atendo crianças hoje mais, porque eu preferi continuar com a psicanálise, mas eu queria era mais tempo para estar com as minhas filhas, para acompanhar os processos dela, para estar junto na escola, para ter tempo, sabe? Para estar em casa, para fazer um bolo de tarde, sabe essas coisas?
E aí, quando entrou nessa coisa de faz live, 1 milhão de lives, primeiro você faz live, depois a live que você fizer você posta não sei o que, aí você dá um curso grátis e aí no curso grátis você vende o curso pago. E aí no curso pago você coloca que as vagas são até R$ 23,59, porque se não for você vai perder ou você vai pagar o triplo amanhã. Cara, eu não queria mais essa mentirada na minha vida, sabe? De aprenda o que você tem que fazer para ganhar R$ 10.000 como terapeuta. Eu não queria mais isso. E eu nem queria vender isso para as pessoas. Em 2022, que foi um ano bem difícil, assim, de 2021 e 2022, de me desconectar de pessoas que não tinham a mesma vibe, que estavam focadas em outras experiências, ou que tentaram passar a perna de alguma maneira, tentaram queimar a marca, coisas assim, que são meio inacreditáveis no mundo da terapia, né? Que você acha que todo mundo é o good vibes, e não é verdade, mas enfim. Depois de passar por tudo isso, e depois de ficar uma pandemia inteira assessorando pessoas que estavam em ansiedade e em depressão, chegou a minha vez de cair. 2022 foi um ano de casulo total, de cair, em todos os sentidos. E é um processo que ainda está acontecendo aqui. Mas aí eu tomei a decisão de fazer coisas que são mais orgânicas para mim. Eu tive a experiência de estar 2 vezes em Manaus, conversando, dando... Eles chamaram de treinamento, eles chamaram de formação. Para mim foi só um encontro onde a gente conversava sobre o amor, onde a gente olhava para a nossa humanidade. E nesse local eu tive a certeza de que era isso que eu queria fazer. Conversar com pessoas sobre o que estava ali presente e vivo naquele instante, né? Nos instantes irrepetíveis que nós temos na presença uns dos outros. E aí eu comecei a deixar os meus pacientes chegarem de forma mais orgânica, a postar o que eu tivesse a fim de postar, a não postar quando eu não tivesse a fim de postar, a gravar vídeos no YouTube só quando a coisa estivesse fluindo, emergindo muito verdadeiramente de dentro de mim, como eu estou gravando esse vídeo aqui agora. Senti saudade de muitas pessoas nesse momento, assim, nesse intervalo, né? O pessoal que tá junto, que vai nas imersões, Carol, Gleice, Vali, Nilda, as meninas de longe, né? A Valéria, Odete e tantas outras pessoas aqui. Não fiquem chateadas se eu não falar o nome, gente, porque depois de 3 doses de Covid, a minha memória já não tá valendo de nada, tá? Acabei de estar doida aqui em casa procurando R$ 50 e fui achar ele dentro da lixeira. Estamos Silvio Santos, né? Jogando dinheiro fora. Mas enfim, senti falta dessas pessoas, mas eu precisava desse momento de olhar para mim, né? Nesse período todo, Alde e Renata me assessorando terapeuticamente, Shirley Mello me assessorando terapeuticamente, o meu analista maravilhoso me assessorando, Pedro Marlon Correia sempre por perto, e os meus pacientes de psicanálise que me nutriam com essa troca, assim, né? E eu percebi que o que eu quero é isso. Eu quero atender pessoas que cheguem para mim organicamente, eu quero olhar para elas, quero acompanhá-las, estar junto com elas nos processos delas. E agora está surgindo um novo processo aqui, que é de conversar sobre temas da vida cotidiana com pessoas em grupos online, em grupos presenciais. E vamos ver como esse novo movimento se desenrola. Tem coisa nova aí chegando, porque parece que se acendeu aqui um novo fogo, né? Vamos ver até quando essa chama se sustenta, até o próximo casulo e tá tudo bem.
Mas eu vou conversando com vocês vão ver aqui os nossos próximos movimentos. O que eu quero trazer para você nesse vídeo todo, além desse testemunho aqui, é trazer através da minha experiência de vida o olhar de que você pode se render aos seus casulos. Que descobrir o que a gente é, ser quem a gente é, talvez a primeira coisa que seja essencial para que a gente seja quem a gente é descobrir quem a gente não é mais. Essencial para que a gente se entregue ao novo ciclo é se desapegar do ciclo antigo, é deixar ir. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É uma fase de Jesus. E eu vejo isso hoje assim olha para a vida que está aqui. Né? Olha para a vida que existe aqui dentro desse casulo borbulhando, né? O que está acontecendo bem aqui nesse instante. E se entrega e se rende a esse deixar ir. E se rende a esse novo movimento que está emergindo da própria vida, né? Às vezes a gente fica agarrado a formas antigas, a gente fica agarrado a ideias, a imagens, né? E o novo está pronto aqui para ser desfrutado, para ser vivido. Talvez para a gente se desenvolver, a gente precise primeiro se desenvolver. Deixar de estar envolvido com algumas coisas. Hoje mora aqui uma Roberta que está se apaixonando de novo pelos seus alunos da escola, todos os dias. Mora aqui uma Roberta que se apaixona todos os dias por acompanhar os seus pacientes nas terapias presenciais e online, em grupo. Mora uma pessoa que adora dar palestra e olhar para esses movimentos de grupo. Mora uma pessoa aqui que está apaixonada pelo trabalho voluntário com os animais que tem exercido e talvez principalmente com os encontros que a vida tem proporcionado através desses animais. Tenho conhecido pessoas incríveis. E talvez a vida esteja aí batendo a sua porta, te mostrando que nesse casulo, nesse deserto que você está vivendo, algo novo está brotando. O Bert Hellinger fala assim, quando a verdade é vista, um novo movimento surge. O que me parece é que eu vi alguma verdade por aqui, porque novos movimentos estão surgindo, eu vou colocando para vocês no grupo do WhatsApp que eu amo, que é o grupo Reconhecer. Vou colocando também lá no Instagram, @reconhecerhumano. Projeto dos Animais, quem quiser conhecer, @reconheceranimal. Se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu te agradeço muito por permitir essa partilha, mas por mais do que ouvir a minha história e saber desse momento novo, desse movimento novo, que você se inspire e compartilhe esse vídeo para que ele inspire outras pessoas a respeitar o seu momento de casulo, de introspecção, de deserto, e ver o novo brotando daí. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e até os nossos próximos movimentos que virão por aí. Eu conto com a companhia de vocês. Tchau, tchau.